Beleza, tá gravando. Então vamos lá. Então o café ele está na base da exportação, foi aquilo que a gente discutiu. O café é o grande produto aqui que vai ser desenvolvido, tá? Né, Gabriela? Que é aquilo que a gente viu, é o que vai dar dinâmica. Eu falei sobre o desenvolvimento do café. A modernização ela vai vir com a ferrovia, que é onde nós temos os primeiros trilhos colocando aqui na segunda metade do século XIX, aqui no Brasil, que a gente tenta acompanhar, né? A gente vai tentar acompanhar a gente vai tentar acompanhar aquele processo que está ocorrendo lá dentro da Europa, tá? A gente vai acompanhar aquele desenvolvimento inglês, tá? E isso vai ser de muita importância aqui para quando eu tenho a base, o desenvolvimento da economia imperial, tá? Então, assim, o café é o produto da vez aqui, tá? É o produto da vez nesse cenário nosso aqui, tá? Então, tá aqui o roteirinho de vocês. E aí, o café, a base de produção do café, a mão de obra é a escrava, né? Eu tenho que lembrar disso. Então, a base de produção aqui do café, a mão de obra é a escrava. Essa mão de obra escrava, ela vai passar a ser questionada principalmente pelos ingleses, tá? Os ingleses aqui, que já tinham deixado de praticar a escravidão, os grandes praticantes da escravidão foram os ingleses, tá? Passaram aí contra a mão de obra escrava por conta do seu processo de industrialização, né? Escravo não consome. Então, assim, o escravo não tem renda. Então, a escravidão ela vai totalmente contra aquilo que é dentro do processo de desenvolvimento do comércio, desenvolvimento capitalista, né? Então, assim... E aí os ingleses passaram a pressionar. Tá lá, e pressionaram tanto que no ano de 1845 eles decretaram uma lei interna chamada de Bill Aberdeen, né? Que, como eu falei no vídeo de vocês, essa lei ela dava direito aos navios ingleses a abater navios do comércio escravista no Atlântico, né? Isso aí já era uma resposta para que o Império Brasileiro viesse a combater a escravidão, esse comércio de escravidão aqui internamente, né? E aí o Brasil, pressionado, vai decretar a Lei Eusébio de Queiroz, que a gente falou no vídeo passado, né? A gente tinha falado já sobre essa questão. E aí essa elite branca brasileira, ela vê isso com bons olhos, né? Por conta da ideia de combater essa africanização que nós tínhamos aqui dentro do território, né? Se você pegar algumas estimativas de um historiador chamado Robert Conrad, entre o ano de 1801 até 1850, cerca de 1,5 milhão de africanos vieram trabalhar aqui dentro das lavouras de café. 1,5 milhão de escravos vindo para cá. 1,5 milhão, só para você ter ideia, é a população de Goiânia, hoje, entendeu? Então, assim, toda a população de Goiânia é 1,5 milhão. Então, em 1850 até 1850, então tem essa exportação da mão de obra para cá. Então, assim, o grande desafio dessa elite branca é evitar um processo de africanização que foi impulsionada pelo desenvolvimento da lavoura de café aqui. E aí eu expliquei para vocês a Lei de Terras, tá, de 1850. Quem achou esse conceito aí pode falar? Lei de Terras. Quem achou o conceito? Pode falar aí no ao vivo também, tá? Ninguém, pessoal? Ninguém assistiu o vídeo? Lei de Terras? Ninguém leu o capítulo 32 do livro de vocês? Ninguém escreveu? Pode participar mais. Achei, posso falar?
Quem que é que falou agora? Professor. Pode falar. Amanda? Quem é que falou? Pode falar? Pode falar. Eu tinha falado, só que a minha internet tá meio ruim, tá travando tudo. Tá, ele deu uma travada aqui. Vamos ver se ele melhora agora. Pode falando aí. Quem quer falar, Gabriela? Gabriela Medeiros, que está aqui. Gabriela, você que estava falando? Eu acho que seu áudio está fechado aqui. Pronto, abriu. Era, só que a minha internet tá travando. Certo, agora eu estou te ouvindo bem. Pode falar? Pode iniciar. Essa lei surgiu em um momento oportuno, já que foi justamente no período onde houve a proibição do tráfico negreiro. Com ela, nem sesmaria podia ser concedida a um proprietário de terras. Caso isso acontecesse, essas terras devolutas, ou seja, terras sem dono, que poderiam ser obtidas somente por meio da compra junto ao governo. Ao mesmo tempo, também corresponde a um processo de incentivo à imigração, que deveria ser financiado com a dinamização da economia agrícola e regularizaria o acesso à terra frente aos novos campesinos assalariados. Isso, exatamente. Então, nós temos, a lei de terras como um elemento para fechar esse acesso à terra somente àqueles grandes proprietários, tá? Então, assim, o grande elemento da lei de terra é esse. Então, a tentativa é você fechar o governo, a partir de 1850, só tem acesso à terra aquelas pessoas que compram. Porque antes era o quê? Era doado, tá? E aí, você vai observar comigo lá no roteiro de vocês. Muito bem, obrigado, Gabi. Tá, é isso mesmo. Isso aí é o nosso conceito sobre lei de terras, tá? Então, assim, a partir de 1850, duas leis foram fundamentais aqui dentro das nossas discussões, né? Que foi, além da lei de terra, a lei Eusébio de Queiroz, tá? A lei Eusébio de Queiroz, ela determina o fim do tráfico negreiro, né? E isso vai ser muito importante, porque precisa da mão de obra. E qual que é a mão de obra fundamental até 1850? Mão de obra escrava negra africana. Isso eu falei para vocês. Depois de 1850, a mão de obra ela ainda continua sendo escrava, entretanto, é uma mão de obra escrava de crioulos. Crioulos são pessoas que são negros, escravizados, que nasceram aqui dentro do país. Então, assim, o tráfico interprovincial, entre províncias, é o que vai dar a dinâmica aqui. Então, tem uma transferência dessa mão de obra de regiões de uma região para outra, tá? Então, o tráfico interprovincial é a solução. E depois a mão de obra imigrante, né? Que a mão de obra imigrante, ela tem, na verdade, quando eu coloquei para vocês, a mão de obra imigrante, ela vem com dois objetivos principais. O primeiro objetivo é você solucionar a mão de obra, a deficiência da mão de obra, a falta da mão de obra negra, né, do escravo negro africano. E a outra solução para a mão de obra é um processo racista de embranquecimento racial, então, o embranquecimento da sociedade brasileira. Tá? Então, a ideia era essa. Então, assim, tornar a sociedade brasileira branca. Isso aí é o grande desenvolvimento.
principalmente lá no século XX, no início do século XX, essa vai ser um ponto-chave, tá? Dentro da nossa história social aqui, entendeu? Então, assim, aí essa mão de obra negra aqui, ela vem com essa ideia. Fernão Queiroz falou, quer falar? Não, né? Quer falar? Se quiser, pode abrir o microfone e falar, tá? Tô comentando aqui. E esse processo aí, você vai ver comigo, entendeu? Esse processo aqui, você vai ver comigo, que é um elemento central, tá? Um elemento central aqui dentro da nossa discussão, beleza? Então, assim, a chegada dos imigrantes aqui, aí eu falei sobre o sistema de colonato, né? Que é onde os imigrantes vinham, tá? Onde os imigrantes vinham e observavam, se posicionavam dentro das fazendas de café, né? E aí eles tinham que fazer o trabalho, e era um pouco mais coletivo, porque tinha a divisão dos lucros e tudo. Isso vai ser uma tentativa desses imigrantes, de chegada desses imigrantes aqui. A outra tentativa é o sistema de parceria, que era colocado pelo Nicolau Campos Vergueiro, tá? Essa acabou não dando certo. Por quê? Porque tinha uma exploração muito grande em relação a essa mão de obra, né? Inclusive, eu falei para vocês, foi denunciado lá. Porque nesse sistema de parceria, o proprietário, ele pagava passagem desses imigrantes para irem para a fazenda, chegaram lá, eles já chegavam devendo a passagem. E aí cobrava hospedagem, cobrava alimentação, então assim, era um sistema muito parecido com a escravidão, né? E esse acabou não dando certo. Então assim, as colônias, igual eu pontuei para vocês, as primeiras colônias, né, dos alemães, dos italianos e dos poloneses, elas se deram nessa região, né, nessa região mais ao sul do país, né? Então, assim, é um sistema de imigração que eles trazem algumas inovações, se instalam dentro dessa porção sul do Brasil, tá? E aí isso faz com que ocorra um desenvolvimento maior dessa utilização dessa mão de obra com novas ideias também, né? Igual eu falei para vocês que lá em Santa Catarina, eu tinha coloquei no roteiro de vocês isso, vocês já têm um roteiro. Coloquei lá lá em Santa Catarina, por exemplo, o alemão, o Hermann Otto Blumenau. Esse cara foi o responsável por trazer esses imigrantes para cá, né? E assim, eles não queriam que eles trabalhassem com essa mão de obra aos brasileiros aqui. Queriam que fossem pequenos agricultores, né? Praticassem a policultura, né? E para não ficar trabalhando de maneira assalariada, para não ficar nessa dependência aqui e tal. Tá? Na região onde é Rio Grande do Sul, tá? Eu coloquei aqui o desenvolvimento dos italianos, chegada lá, e os poloneses ali, aonde é o Paraná, ali em Curitiba, né? Então, assim, essas inovações fizeram com que a chegada essa primeira leva, né? A chegada da mão de obra, aqui, essa mão de obra, ela fosse determinante, né, para uma mudança, uma reflexão e um posicionamento que é o que a gente vai ver. Vamos falar da questão do abolicionismo também, tá? Então, assim, já havia uma solução para a substituição da mão de obra negra, com a chegada dos imigrantes, né? Restava desenvolver esse sistema a todos aqueles proprietários de terras, né? Então, o que nós tivemos? Tivemos aqui, aí lá no roteiro de vocês, a nossa segunda parte foi a questão externa, né? No segundo reinado. Bom, aí
No roteiro lá você viu que eu comecei com a questão chamada questão Christie, de 1863 a 1865. O que é que foi essa questão Christie? Quem pode falar aí para nós? O que foi a questão Christie? O que é essa questão Christie? Está lá no roteirinho de vocês, vocês devem ter pesquisado, devem ter achado lá, né? O que foi esse elemento? Larissa, costuma participar. Achou, Larissa? Eu posso falar? Por favor. Eu escrevi em tópico, não em Não tem problema. texto, né? Pode ser, pode ser. Foi um problema entre Brasil e Inglaterra. Isso. Foram cargas do navio inglês sumiram. 3 marinheiros ingleses foram presos no Rio de Janeiro. A Inglaterra pede desculpas formais ao Brasil, porém o Brasil corta relações diplomáticas com a Inglaterra. Isso. Tá. Isso mesmo, Larissa. Vou só vou complementar, né? A questão Christie, então, ele foi um rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra, em que o Brasil ele entrou com esse problema quando um navio mercante inglês, a carga desse navio vai sumir na região sul do Brasil, o navio chamado Príncipe de Gales, e aí os ingleses querem uma retratação dessas mercadorias. E também um incidente diplomático envolvendo 3 marinheiros, três marinheiros ingleses foram presos após molestarem pessoas brasileiras que estavam próximas ali no porto do Rio de Janeiro, e as autoridades brasileiras prenderam os ingleses, né? E aí o que aconteceu foi isso, né? Então essa questão do navio, essa relação diplomática, esse desenvolvimento diplomático aqui, ele foi muito intenso, né, durante o Segundo Reinado. E isso fez com que o Brasil, com esse incidente diplomático com a Inglaterra, só foi resolvido no ano de 1865, quando o rei belga Leopoldo I ele deu ganho de causa ao Brasil, né? E a rainha Vitória, ela nesse ano, 1865, ela pediu desculpas abertamente, e o Dom Pedro aceitou, então o Brasil voltou a ter relações diplomáticas. E um outro conflito também que foi muito dinâmico foi a Guerra do Paraguai, né? Aquilo que eu tinha discutido com vocês. O Brasil participa de um conflito interno no Uruguai, tá? A intervenção militar era uma característica do Dom Pedro. Ele queria, assim, manter a sua hegemonia, então essa intervenção no Uruguai, lá no Uruguai tem 2 partidos, os blancos e os colorados, tá? Então ele derruba o Bernardo Berro, que era o comandante uruguaio, e apoia o Venâncio Flores, com a chegada do Venâncio Flores, que é um outro dirigente que era mais aliado ao Brasil. E o próprio Bernardo Berro era apoiado pelo Francisco Solano Lopes, que era o comandante do Paraguai. E aí é nesse contexto que dá o início da guerra, chamada Guerra do Paraguai. Lembrando a vocês que Guerra do Paraguai é aqui pra gente, né? A historiografia do Paraguai, né, os livros didáticos, os estudantes paraguaios, né, que a gente tem que saber que eles também têm a história, não chama a Guerra do Paraguai de Guerra do Paraguai, não. Eles chamam a guerra que vocês conhecem como Paraguai como Guerra da Tríplice Aliança, que foi a união entre Brasil, Argentina e Uruguai. Então, assim, para nós, né, para nós é guerra do Paraguai, para eles é guerra da Tríplice Aliança, né? Então, e aí eu falei desse conflito. Não há nenhuma possibilidade de vocês entenderem a Guerra do Paraguai
sem vocês irem lá no capítulo que eu passei para vocês e olharem lá aquele mapinha, tá? Tem um mapa lá no livro de vocês, tá? Aquele mapa é fundamental, por quê? Porque o que estava em jogo, uma disputa política que estava aqui, foi um jogo de interesse ali na região do Prata, que é uma região muito desenvolvida pelo comércio, pela livre navegação daquele rio, tá? Do rio ali da região do Prata. Então, assim, tem a Guerra do Paraguai, na verdade, é um ajuste, é um conflito de interesse entre os 4 principais países da América do Sul, que é Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, tá? E aí eu expliquei lá no vídeo, tá? Eu expliquei lá no vídeo, falei sobre a Guerra do Paraguai, falei sobre os momentos das principais batalhas, aí o mapinha vai te mostrar, né? Falei da questão do exército paraguaio, que ele estava lutando sozinho, e ele teve uma resistência muito grande, que a guerra começa em dezembro de 64, termina só em 1970, e lutando contra 3 países, se bem que o país que mais contribuiu aí, que mais teve gasto com a guerra foi o Brasil, tá? Argentina e Uruguai ficaram, assim, um pouco distantes desse conflito, apesar de ter participado, tá? E até a queda do Francisco Solano Lopes, que foi a grande consequência disso aqui. Quando o Solano Lopes, que era o general paraguaio, morre, então tem o final do conflito, né? Então, assim, o desfecho da guerra, ele é muito dispendioso para o Brasil. O Uruguai, ele tem uma economia fragilizada que tem reflexos até hoje, tá? Então, assim, o Paraguai em si, ele vai ter a sua economia totalmente fragilizada, ele vai passar por problemas, por critérios econômicos que você encontra, e com o Paraguai vira motivo de chacota até hoje. Você fala assim, cara, é importado do Paraguai. Porque são produtos que, diante da baixa economia, são produtos que têm um baixo valor lá, por conta dessa isenção de impostos que dentro do cenário paraguaio hoje, né? Então, assim, e para o Brasil o principal elemento do desenvolvimento aqui da Guerra do Paraguai para o Brasil é a criação de 2 ideias dentro do Exército Brasileiro, que é o republicanismo e o abolicionismo, que são matérias que a gente vai ver lá. O Exército sai fortalecido, tá? Aqui dentro da Guerra do Paraguai, o Exército sai fortalecido, e além de sair fortalecido, o Exército passa a discutir algumas coisas e vai ser o grande protagonista para a queda da monarquia e o início da república, tá? Eu acho que são essas discussões. Eu passo para vocês aí, se tiver alguma dúvida, tá? Nós vamos finalizar a nossa lista de exercícios. Eu vou trabalhar com vocês as listas que a gente já tinha produzido, tá? Você já tem essas listas em mãos. Até a gente chegar dentro desse assunto, tá? Então, assim, eu vou finalizar as listas e vou trabalhar com vocês até o final desse semestre, porque é o que nós vamos estar aqui, tá? Alguma dúvida em relação ao que eu falei para vocês, a esse conteúdo, a esse roteiro que eu passei? Hoje já vou deixar disponível para vocês a parte 3, tá? Das nossas discussões aqui, que é falando sobre falando sobre essa posição aqui da queda da monarquia, tá? Que é a crise do segundo reinado e o início da República Brasileira, tá? O capítulo é o próximo capítulo. Bom, meninos, então é o seguinte, na nossa próxima aula vai ser isso. Eu queria só lembrar vocês, tá? Antes de finalizar a aula, desses momentos que nós estamos passando aqui, e aí, assim, falar sobre a questão do racismo, tá? Isso aí é importante da gente analisar, apesar que não está inserido dentro das nossas questões aqui, do nosso roteiro.
Mas, assim, a reflexão sobre o racismo que tá sendo pontuado, tá? E também a nossa reflexão sobre o antifascismo, tá? Então, assim, são conceitos bem amplos a serem discutidos. A mídia está colocando aí, vocês estão tendo direto aí contato com esses movimentos. E, assim, na nossa conjuntura atual, quando a gente fala de pandemia, ele não é à toa que a gente está tendo aula virtualmente, tá? Nossas dúvidas são tiradas virtualmente por conta de não ter risco. Só que, assim, quando a gente tem movimentos autoritários sendo desenvolvidos aqui no Brasil, a gente precisa de parar e refletir, tá? E quem for contra, tá? Quem for contra esses movimentos autoritários, esses movimentos de base fascista, tem que levantar a voz, tá? Porque, assim, quando você se diminui, quando você fica em silêncio, automaticamente você acaba apoiando, tá? E quando eu falo de busca de movimentos autoritários aqui, dentro desse contexto, tá? Quando eu falo de movimentos autoritários, a bandeira, e isso eu até mostro para vocês, essa camisa aqui, ó, quando eu falo de professores antifascistas, essa camisa minha aqui, essa camisa não é partidária, não. Essa camisa, ela é em defesa da democracia, tá? O professor e tudo, e aí, por eu ser professor de história, tá? E analisar tempo e espaço direto, eu vejo com muita, mas muita preocupação essa onda antidemocrática que está tendo aí, com cartazes, com faixas, e manifestações aos domingos constantemente pela pessoa que deveria lutar pela democracia, né? Não deveria bater palmo para esses movimentos. Então, assim, isso é preocupante dentro do nosso contexto político atual, tá? E por ser preocupante, eu acho que vocês, como alunos, tá, tem que mostrar a cara de vocês também, que quem vai ocupar isso aí, quem vai seguir e ocupar postos de trabalho lá na frente, e quem vai ser empresário, e quem vai ser empreendedor, são vocês, entendeu? Então, e só conseguirão, isso aí você pode ter certeza, só conseguirão ter um êxito dentro de um Estado democrático, dentro de um Estado onde você conquiste as suas liberdades, onde você tem direito das suas liberdades, sem ser um Estado repressivo, como está sendo empunhado e como está sendo divulgado por uma minoria, tá? Ainda bem que é uma minoria. É uma minoria que quer essa questão da ditadura, tá? A minha reflexão é essa, e lembrando vocês que o Estado, a democracia não é voto, tá? Democracia, o voto é uma parte da democracia, tá? O voto, quando você fala de lembrar a democracia, mas eu posso votar e tudo, não, o voto é uma parte dela. A democracia é um Estado onde não exista censura, é um Estado não repressivo, é um Estado onde você tem a liberdade de expressão, igual eu tenho a liberdade de expressão, que eu posso falar, tá? É onde você tem uma racionalidade, então, assim, todos esses elementos aí são elementos de um Estado de base democrática, tá? Então, assim, para você continuar e para você poder falar sobre democracia, você tem que lutar por ela, né? Então, assim, minha bandeira hoje é sobre essa questão. Tá bom? Queridos, então, um abraço para vocês. Até a próxima aula. Eu já vou, na próxima aula, já postar aí os novos conteúdos para vocês. Até mais. Valeu, Guilherme. Falarei isso. Boa semana.